Não existia outra alternativa, a gente não tinha como pagar ele. Ele ganhava quanto? Ele ganhava, na época, lá em 2013, já ganhava mais de R$1 milhão. Com 4 meses de salário atrasado. Tinha 4 meses de salário atrasado, a gente ainda devia para o CSKA, se eu não me engano, 6 milhões de euros. Do empréstimo. O Flamengo tinha comprado o passe dele. Verdade. Né, por 10 milhões, estava devendo 6 ainda, e não tinha condições de pagar nem o CSKA, nem pagar o salário dele. Né? Aí nós chamamos, o Wagner Love foi extremamente compreensivo, ele é Flamengo. Ele é. O empresário dele foi gente boa também. E aí a gente fechou lá a transferência dele de volta para o CSKA, né? Interrompeu o contrato e tudo, e anunciamos isso lá num sábado à noite. Teve entrevista, né? Teve entrevista, né? Eu do lado dele lá, ninguém esperava isso. Era o melhor jogador do time, né? Era o jogador mais artilheiro e tudo. Ele é bom, a gente estava dispensando, ele é muito bom. Né? Foi até aquela história que eu conto sempre, aconteceu no dia seguinte, né? Que eu fui no supermercado. Essa história é boa pra caceta. Uhum. Eu lá no supermercado, aí de repente eu estava há pouco tempo na presidência do Flamengo, ainda achava que eu era uma pessoa anônima. E aí um torcedor assim, bem parrudo, né? Vira para mim: presidente, mandou o Wagner Love embora. Falei: pô, vou morrer aqui hoje. Eu não vou completar nem um mês como presidente do Flamengo. Aí ele continuou: fez muito bem, nós não tínhamos dinheiro para pagar. Então... Alívio, né? Mas eu não diria que tivesse sido, ainda voltando ao Daniel, que uma decisão difícil. A gente tinha que fazer a coisa certa. Precisava ser tomada, né? Da mesma maneira que interditar a piscina, né? Isso deu uma fofoca internamente no clube, né? Sim, aquela piscina era um perigo e a piscina do Flamengo era o segundo jogador mais caro, só perdia para o Wagner Love. Porque a conta da SEDAI, por conta do vazamento de água, era um absurdo. Chegou a vir quanto? Na época, era coisa de R$600 mil. A conta de água? De água, Dá para comprar 2 meses, comprava um apartamento na Selva de Pedra ali. Pois é. Na frente. Mas era isso que a gente encontrou no Flamengo. Então, a decisão de interditar a piscina atrapalhou a vida de um monte de crianças que tinham aula de natação, pessoas que treinavam e tal, né? Mas não teve outro jeito, né? E os medalhões do esporte amador na época, né? Diego Hipólito, né? Joana Maranhão, né? O nadador, como é que é? César Cielo também. Dispensamos todo mundo. Eles estão acabando com o esporte amador do Flamengo. Não, a gente está dando um passo atrás para depois retomar o esporte amador, que 1 ano, 2 anos depois já era autossuficiente. E você entrou logo no lugar da Patrícia, que era muito ligada ao esporte amador, esporte olímpico. Era.